Boa noite, boa noite. Beleza? Galera entrando aí. Boa noite. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Dá um joinha aí pra eu saber se. Boa noite, Yara. Boa noite, Bela, Michele, Shirlene, Shirlene Moreira, minha xará, Carolzinha. Beleza, galera? Boa noite, boa noite. Obrigado aí mais uma vez pela audiência, por estarem esperando aí para eu falar. A hora é essa que eu tenho, 10h30, um pouco tarde, mas é a hora que dá pra gente falar e tentar passar aí um pouco de conteúdo e tentar tornar aí o treino de vocês um pouco melhor, um pouco mais eficiente, com menos risco de lesão. Queria saber de onde a galera é. Boa noite, Michele. De onde a galera é? Qual cidade, qual país? Tem muita gente de fora que me acompanha. Bota aí pra eu saber. Galera da onde? Qual cidade que vocês são? Boa noite, boa noite. Deixar o pessoal ir entrando aí. São Paulo, Juju de São Paulo, Joinville, bacana, Brasília, pô, muito maneiro, Uberlândia, show, show de bola. Paranaguá no Paraná, Vanusa, show de bola. Morro Agudo em São Paulo, pô, show, galera, show. Obrigado, Goiás também, pô, Nova Iguaçu, galera do Rio aqui também. Muito obrigado pela participação de vocês. Sempre lembrando, as lives que eu faço, elas ficam salvas por 24 horas aqui no Instagram. Caso você não consiga ver todas, depois você pode dar uma olhadinha, ver o ponto que mais te interessou. Eu também jogo ela pro meu canal no YouTube, então ela fica lá disponível no Rafa Moreira Personal. É um canal que eu tenho lá no YouTube, então todos os conteúdos que eu divulgo aqui sempre ficam lá para quem quiser ver mais detalhadamente, quem quiser rever, porque é importante, às vezes fica um ponto que não entendeu. Então eu vou falando aos pouquinhos aqui. Hoje o nosso assunto é coluna, exercícios, alguns mitos, algumas verdades, fortalecimento. E se vocês forem tendo dúvida conforme eu for explicando, pode ir perguntando que depois, quando eu finalizar, eu volto dando uma pesquisada e vendo as melhores perguntas. Tente perguntar sobre o assunto. Às vezes algumas pessoas me perguntam sobre outros assuntos e hoje eu deixo exclusivo para o assunto que eu estou falando. Beleza? Então, por que eu resolvi falar sobre coluna? Muitas pessoas me perguntam no direct, eu recebo muitas mensagens. Algumas pessoas são proibidas de treinar, às vezes, porque tem uma lesão ou então sentem uma dor. E eu não concordo com esse tipo de conduta. É lógico que a gente tem que ter uma avaliação médica, a gente tem que ter um especialista analisando o nosso quadro, mas invariavelmente, em quase 100% dos casos, a solução pós aquele quadro de dor, onde o aluno não consegue se mexer, onde o aluno não consegue, fica com aquele quadro bem de dor mesmo, passar por um fisioterapeuta e por um médico, depois que ele aliviar isso, não tem como. O tratamento tem que ser através de exercícios, é através de movimento que você consegue curar. Assim como eu falei na live as 2 semanas atrás do joelho, a coluna é a mesma coisa. A gente precisa fortalecer uma série de musculaturas, a gente precisa alongar uma série de musculaturas para a gente ter a nossa coluna estabilizada e conseguir ter uma vida com uma qualidade, uma vida com maior qualidade de vida. Então, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto e espero que vocês aí interajam, perguntem, porque é muito importante, que torna mais dinâmica a nossa live aqui. Então, para a gente começar a falar sobre coluna, a gente tem que entender o que é a coluna. A coluna ela é formada por várias vértebras e entre essas vértebras a gente tem os discos intervertebrais, que são os discos que absorvem os impactos do dia a dia, os movimentos. Então, esses discos que ficam entre as vértebras fazem com que um osso não bata no outro. Porque se um osso bater no outro, é dor na certa, então a gente não conseguiria nem ficar em pé. Então a natureza é tão perfeita que ela colocou vários disquinhos ali entre as nossas vértebras para que a gente pudesse fazer nossos movimentos do dia a dia. Por nós sermos bípedes, a nossa coluna ela suporta muito bem a carga axial, é a carga que vem de cima, a carga compressiva que vem de cima. Já os animais que andam são quadrúpedes, eles já toleram mais as cargas transversais, que pegam a coluna de forma horizontal. Então a gente vai se ater a isso, porque isso é muito importante, a gente entender essa estrutura da coluna para entender tudo que eu vou passar para vocês. Além dessas duas estruturas, que são as vértebras e os discos, a gente tem uma série de ligamentos que estabilizam a coluna e um complexo muscular que envolve toda essa coluna para dar essa sustentação, para a gente ter mobilidade no dia a dia e conseguir fazer nossas tarefas diárias.
Uma coisa muito importante de a gente entender também na coluna são as nossas curvaturas fisiológicas. O que são as curvaturas fisiológicas? Às vezes alguns alunos chegam para mim: ai, Rafael, eu tenho lordose. E eu falo: pô, que bom que você tem lordose. Ah, eu tenho cifose. Pô, que bom que você tem cifose. Porque essas curvaturas, elas são benéficas para a nossa saúde. É graças a essas curvaturas que as cargas que a nossa coluna sofre são dissipadas. Então, se a gente não tivesse essas curvaturas, a gente teria muito mais lesão do que a gente tem hoje em dia. Então, o que acontece? A pessoa, quando tem a cifose torácica, por exemplo, é aquela curvatura que ela fica um pouquinho para frente. Aquilo ali faz com que os vetores que vêm de cima, as cargas que vêm de cima, se dissipem e não chegue totalmente em todas as vértebras. E ela vai se dissipando e vai chegando cada vez mais fraca nas vértebras de baixo. Então, isso é muito importante. Acontece das pessoas terem hiperlordose. Aí sim, já é um quadro que vai precisar um pouco mais de cuidado, porque um ou outro exercício vai necessitar de mais atenção, ou então hipercifose também, porque aí as curvaturas estão acentuadas, e quando as curvaturas estão muito acentuadas, a gente precisa ter uma série de cuidados, mas também não é nada muito radical não, é só ter alguns cuidados que não teríamos com as pessoas com as curvaturas normais. Outra coisa que acontece também é a retificação da coluna. Isso acontece principalmente na lombar. Tem pessoas que não têm aquela curvatura da coluna, da lombar ali, aquela empinadinha. Quando a pessoa também não tem essa curvatura, é sinal que a carga é um pouco mais incisiva ali e a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso. Então, deixando isso bem claro, isso é muito importante vocês entenderem sobre a curvatura da coluna, porque ela tem que ser preservada em qualquer que seja o exercício que você vai realizar. Muitas pessoas, inclusive profissionais, não dão atenção para isso. Bota o aluno para fazer um agachamento, bota um aluno para fazer uma série de abdominais e a coluna do aluno não preserva as curvaturas, e isso gera uma sobrecarga que a longo prazo ou às vezes até médio prazo pode ser que gere uma lesão. Então, quais são as dores que a gente mais ouve relatar aí na coluna? A gente tem as dores musculares, a gente tem as lombalgias, que são aquelas dores constantes na lombar, cervicalgia. Inclusive, a cervicalgia tem sido muito frequente por causa do nosso bom e velho celular, que as pessoas passam o dia inteiro com a cabeça abaixada hoje, não se relacionam mais, não conversam, e é o tempo todo com a cara no celular. A cervical sofrendo uma carga absurda da gravidade, porque a cabeça pesa, ela pesa bastante, então quando você joga ela para frente fica uma carga muito grande na cervical. Então tem uma série de movimentos que a gente faz ao longo do dia, ao longo de toda a nossa vida, escovar o dente, abaixar no chão para pegar algum objeto. Todos esses movimentos ao longo da nossa vida vão gerando um desgaste na coluna, Tem gente que vai fazer isso para a vida toda e não vai ter nada. Tem gente que vai fazer isso e com 15, 20, 25 anos já pode apresentar alguma lesão. Então, estudos mostram que pegaram citando aqui um estudo que eu li tem umas 2, 3 semanas atrás, pegaram as vértebras dos suínos, que são bem parecidas com a nossa, embora eles não sejam bípedes, mas são bem parecidas com a nossa, e fizeram uma série de movimentos de flexão, como se a gente estivesse fazendo abdominal. Dissecaram o suíno, né, e botaram lá para ver quanto tempo duraria o disco intervertebral do suíno. E chegou em torno aí de 6.000 a 10.000 movimentos para estourar o disco do suíno, que é bem parecido com o nosso. Então você imagina que se a gente faz aí 100, 200 abdominais sempre numa aula de abdominal, se a gente abaixa toda hora para pegar alguma coisa no chão, se a gente está sempre em movimento com a coluna, imagina quantos movimentos a gente já fez na nossa vida toda. Então, quanto mais certinho esses movimentos forem feitos, quanto mais eficiente cada movimento for feito, melhor vai ser para a gente, mais a gente vai preservar essa nossa tão importante articulação do corpo e melhor a gente vai ter de qualidade de vida. Então a gente tem que ter muita atenção sobre isso. E a lesão mais grave que tem na coluna, que ela é grave, porém é possível que a pessoa tenha vida normal mesmo tendo ela, é a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Dentro dos nossos discos intervertebrais, a gente tem uma coisa chamada núcleo pulposo, que imagina uma bolinha. E essa bolinha que dá o movimento da coluna. Ela que faz com que a coluna vá para frente, vá para trás, vá para o lado. Algumas vértebras se movem menos, algumas vértebras se movem mais. Então, esse núcleo pulposo ele está em constante movimento à medida que a gente se movimenta. Acontece que quando a gente flexiona o tronco para frente, esse núcleo vai para trás.
e força o disco vertebral. Quando a gente se movimenta para trás, esse núcleo vai para frente. E assim, em constante movimento, ele vai forçando os discos vertebrais. Então, quanto mais movimentos errados você fizer ao longo da vida, quanto mais movimentos com sobrecarga você fizer ao longo da vida, mais desgaste você vai ter nos discos vertebrais, até uma hora que esse disco se rompa e esse núcleo extravase. E quando esse núcleo extravasa, quem já teve sabe como é uma dor que você vai na lua, não consegue se mexer, trava tudo, porque esse núcleo bate na terminação nervosa que passa do lado da coluna, e é uma dor absurda que a pessoa fica achando que vai morrer e só resolve com remédio, fisioterapia, e passa por um processo todo de tratamento ali até sair desse quadro de dor. Então, a gente tem que tentar fazer os movimentos da maneira correta para evitar que isso aconteça e tentar que isso ou não aconteça ou aconteça o mais tarde possível, porque o desgaste sempre vai ocorrer. Independente do movimento, o desgaste sempre vai ocorrer, mas a gente precisa ter um desgaste controlado. Então, é muito importante a gente ter essa consciência na hora de treinar, na hora de fazer qualquer coisa em casa, pegar peso. Muita gente aí que me acompanha tem filho, eu tenho uma filhinha que já está com 3 anos, tem 13 quilos, 14 quilos, e é complicado, sempre quer colinho, então a gente tem que ver como vai pegar, como vai tirar do chão, como vai botar no carrinho. Isso tudo tem que ser pensado, parece bobeira, mas ao longo da vida a gente vai somando aqueles movimentozinhos errados lá, e lá na frente vai acarretar numa lesão. Então quem tem sabe que é uma lesão muito desagradável, então quem não tem, tente fazer da maneira correta e todos os movimentos para conseguir botar isso para mais longe possível ou não ter. Então, quais são os principais causadores dessas lesões que a gente acabou de citar? O sedentarismo, ele é muito decisivo nisso. Por que o sedentarismo? Quando a pessoa é sedentária, os músculos dela são frágeis, a densidade óssea dela é menor, a flexibilidade dela é menor. Então tudo isso contribui para um cenário favorável para aparecer essa lesão. Quando você vai fazer um movimento, retirar alguma coisa do chão, pegar uma simples sacola de compra do chão, você pode ter uma hérnia de disco porque você é sedentário, você não tem a musculatura, você não tem o ligamento, você não tem a estrutura corporal preparada para receber movimentos. Então isso acontece de ter alguma lesão. Alguns movimentos errados que eu vou falar mais à frente na própria academia, que é a minha área de atuação, então é o que eu mais vou focar aqui na nossa live. Já falei atrás, os hábitos mais modernos, né? Mexer em celular, ficar com a cabeça abaixada. O pessoal hoje em dia anda na rua olhando para o chão, não olha mais para frente, a mão no celular. Isso aí com certeza vai aumentar a incidência de cervicalgias e de hérnias na cervical. Com certeza isso vai ser uma coisa que vai ficar cada vez mais frequente. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a tudo isso que eu falei. Quem é sedentário, comece a se mexer, comece a fazer atividade física, porque isso vai fazer com que você melhore essa condição e evite essas lesões. Aí vamos trazer para dentro da academia. Quando eu falo de academia, eu falei das curvaturas da coluna. Quando a gente vai fazer um exercício como um agachamento, por exemplo, muitas pessoas só prestam atenção no joelho. Pode agachar até quebrar a paralela, pode passar de 90 graus, e aí a pessoa conseguiu descer e subiu, beleza, acha que o exercício está certo. A gente tem que analisar a coluna da pessoa. Primeira coisa, a coluna ela tem que manter a curvatura, toda essa curvatura. Quando a pessoa desce muito e não tem uma mobilidade muito grande de quadril ou até mesmo de tornozelo, ela tende a fazer uma retroversão pélvica. O que é isso? O quadril da pessoa ele vai para dentro. Amanhã ou mais para frente eu vou fazer um post sobre isso e vou botar um videozinho ilustrativo no meu feed e vocês vão entender o que eu estou falando. Quando você faz essa retroversão pélvica, a sua coluna se retifica. E como eu falei lá atrás, quando a coluna se retifica, é carga direto nos discos. Isso é nocivo, isso é prejudicial. Então, quando você for fazer agachamento, pede para um professor te orientar, ou você mesmo faça de lado para um espelho e analise a sua curvatura da coluna, veja se você está fazendo essa retroversão pélvica, não desça até esse ponto. O limite do agachamento, o próprio leg press também, quando o seu quadril descola do banco, o limite desses exercícios é a coluna e muitas das vezes não o joelho. As pessoas se preocupam muito com o joelho, que devem se preocupar também, porque é uma articulação muito suscetível à lesão, mas tem que se preocupar muito também com a coluna.
Então a finalização do quadril ali, quando ele faz esse encaixe, é prejudicial. Então preste muita atenção quando vocês forem fazer esses exercícios, como eu falei, principalmente quando a gente bota carga. Quando está fazendo um agachamento com 20 kg de cada lado, 15 kg de cada lado, isso é uma carga superior a que você está acostumado. Não tem problema em pegar essa carga, mas desde que você faça da maneira correta. Inclusive, fazendo da maneira correta, você vai fortalecer uma série de musculaturas que são favoráveis para controlar essa lesão ou até mesmo para evitar, que eu vou falar mais à frente também. Um outro exercício que é muito feito na academia com um objetivo e ele acaba se tornando um grande vilão da coluna são os exercícios de abdominais. Tem pessoas que fazem abdominal todo dia, tem pessoas que fazem 5, 6 exercícios de abdominais, flexionando ao máximo o tronco. Outro dia eu recebo muito direct, né, de pessoas enviando e perguntando se o exercício está certo. Uma menina pendurada com as pernas num saco de boxe e subindo o tronco até quase dar um beijo no saco. Não sei se vocês estão me entendendo mais ou menos o que eu estou falando, mas ela subia, ia lá em cima naquele saco de boxe, ainda dava um soquinho ainda e descia. Aquilo ali pode ser um excelente exercício abdominal, vai fortalecer o abdômen? Vai, mas vai ferrar a coluna dela. Um outro exercício que eu vejo muito na academia é aquele Russian Twist, que a pessoa fica sentada com o tronco inclinado, com peso na mão, batendo o peso do lado. Aquele exercício é bom para abdômen, para musculatura? Muito bom, mas e para a coluna? Vai acabar com a sua coluna. Então a gente tem que saber avaliar risco e benefício de exercício. Eu não posso fazer um exercício que vai ser excelente para uma musculatura e vai estourar uma outra articulação. Eu não posso fazer um exercício que vai me dar um shape maneiro e daqui a 10 anos eu não consigo andar, tô na cama lá entrevado lá porque eu não consigo andar. Então a gente tem que tentar tirar o máximo de cada exercício sem que esse exercício gere lesão na pessoa. E esse é meu objetivo quando eu faço essas lives, quando eu trabalho até com a minha consultoria online, que eu peço para os meus alunos me mandarem vídeo. O bom professor não é só aquele que passa séries excelentes, é o professor que corrige da maneira exata, porque os exercícios são meio que comuns a todos, todo mundo mais ou menos sabe os bons exercícios, mas quando você corrige, você está tirando o máximo do seu aluno sem que ele se lesione. Então isso é muito importante. As pessoas acham que fazendo um movimento de abdominais vão estar perdendo outra coisa que é um mito, vão estar perdendo gordura abdominal. Isso não existe. Eu costumo trabalhar com meus alunos, muitos deles inicialmente nem abdominal fazem, aí me questionam: Rafa, preciso fazer abdominal, meu abdômen tá flácido. Eu falo: o que tá flácido não é seu abdômen. Contrai o abdômen aí, bota a mão nele. Tá vendo como a parede abdominal tá dura? O que tá flácido é a gordura que tá por cima. Então 99% das pessoas tem um tecido adiposo ainda por cima da parede abdominal, tem uma capa de gordura ainda por cima do músculo abdominal e querem ficar fazendo abdômen, achando que o abdômen vai definir. E isso não vai acontecer. Não adianta você fazer 1.000 abdominais, 2.000 abdominais por dia, que a parede abdominal não vai aparecer se você não tiver um percentual de gordura reduzido. Então, tudo é planejamento. Então, você começa a fazer exercícios que vão aumentar o metabolismo da pessoa, fazer com que ela seja um queimador de gordura, você tenta ajustar a alimentação, você faz uma série de coisas para depois lá na frente você passar alguns exercícios de abdominais mais específicos para hipertrofiar a musculatura e dar aqueles tão famosos gominhos. Eu não estou sendo contra exercício de abdominal não, tá, gente? Tem muitos exercícios de abdominais que são muito bons, mas para fortalecimento, para estruturação, para postura e não necessariamente esses exercícios que a gente está acostumado a ver, que é a flexão do tronco. Você fazer uma leve flexão do tronco, tá bacana, você vai fortalecer o abdômen. Agora você botar carga, fazer uma flexão muito acentuada, fazer giros, fazer abdominal de cabeça para baixo, isso é tudo invencionismo. Isso tudo não vai te gerar um abdômen definido e ainda vai acarretar uma lesão grave. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer exercícios de abdominais, na hora de mensurar a quantidade de exercícios que a gente vai fazer, para a gente conseguir extrair dos exercícios a melhor coisa possível, sem que a gente dificulte sem que a gente prejudique as nossas articulações.
A coluna, a gente já passa flexionando a coluna o dia todo. Se você reparar agora na sua postura aí, você me assistindo, provavelmente você está deitado no sofá, com o tronco para frente, você está com o ombro relaxado, e isso já é uma flexão. Se você passar o dia todo ainda lá na academia flexionando mais ainda, é mais sobrecarga na sua coluna lombar. Então a gente não precisa flexionar muito o tronco, a gente tem que fortalecer os paravertebrais, a gente tem que estabilizar a coluna para a gente manter a nossa postura ereta e manter as nossas curvaturas preservadas, ok? Então, dito isso tudo, com relação aos abdômenes, ao agachamento, que são os principais exercícios que sobrecarregam a coluna ali, um por causa da retroversão pélvica e o outro por causa da flexão do tronco, a gente tem que prestar atenção nos exercícios que são favoráveis a dores na coluna. Quais são os exercícios que são favoráveis a dores na coluna? Exercícios como pontes, pranchas, aquela própria rodinha, que já é um exercício um pouco mais avançado, mas ela é excelente para pessoas mais avançadas, porque ela trabalha a parede abdominal sem que ocorra a flexão do tronco. Então você tem um exercício de alta intensidade ali para aquela parede abdominal, mas ao mesmo tempo você não está flexionando o seu tronco. E volto a dizer, o limite para esse exercício também é a curvatura da coluna. Então sempre peça auxílio de alguém. A curvatura tem que se manter. Se você começar a curvar muito o seu corpo para frente, está errado. Você precisa acertar essa curvatura para que o exercício seja eficiente e não te lesione. Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente faz os exercícios na academia. A gente tem que prestar atenção na qualidade, se ele é bom. Muitas pessoas perguntam, Rafa, qual é o melhor exercício para, por exemplo, para glúteo? Não existe o melhor exercício, existem os exercícios bem feitos e bem planejados. Vão ter vários exercícios que vão te dar resultado, vão ter vários exercícios que vão fortalecer sua musculatura, mas se você não fizer da maneira correta, você vai se lesionar. E de que adianta um corpo bacana, um shape maneiro, se você vai se lesionar, vai ter que parar de treinar, vai perder todo o resultado que você teve, vai ter lesão, não vai conseguir brincar com seus filhos, não vai conseguir ter um dia bacana com seu marido, não vai conseguir ter o teu dia a dia, teu trabalho. Então isso a gente tem que levar em consideração. É muito bacana ter um corpo bonito, é muito bacana a gente se olhar no espelho e estar bem consigo mesmo, mas também é muito bacana a gente ser saudável, é muito bacana a gente ter postura durante o dia, é muito bacana a gente conseguir fazer nossas coisas do dia a dia sem sentir dor. Muitas pessoas passam a se acostumar com a dor e isso não é válido. A dor não faz parte da nossa vida. Pessoas têm dor na coluna e vivem com aquilo, não vão procurar um médico, não procuram um fisioterapeuta, não conversam nem com o seu próprio professor, porque acha que o professor, quando ela falar que está com dor na coluna, vai parar de fazer os exercícios que ela gosta. Então você tem que conversar com todas as pessoas que te cercam, com todos os profissionais que te cercam, pois eles vão te ajudar, eles vão fazer com que você faça o treinamento da maneira correta e que você não se lesione. Isso é o mais importante. O exercício é fundamental para a nossa saúde, mas o exercício bem feito, sem sobrecarregar a coluna, sem sobrecarregar joelho, sem sobrecarregar quadril. Então, quais são as musculaturas que a gente precisa fortalecer? Abdômen é fundamental ele estar fortalecido. Como a gente fortalece o abdômen? Através dos exercícios que eu já falei. Pranchas, pontes, tem uma manobra chamada manobra de bracing, que é uma técnica muito boa que tem sido utilizada, que são exercícios de consciência de contração, onde você contrai a musculatura do seu abdômen através da intenção. Só de forçar e sustentar por alguns segundos, alguns poucos segundos, já gera um fortalecimento e gera uma estabilização da sua coluna, que até às vezes alguns exercícios não conseguem. Então depois vocês jogam no Google aí, manobra de bracing. Muitas pessoas ensinam e vocês vão conhecer mais ou menos, e quando forem praticar, procurem um profissional que possa orientar vocês da melhor maneira. É uma excelente estratégia. Principalmente muitas mães aí me perguntam sobre diástase. É excelente para diástase também. Faz um trabalho de fortalecimento abdominal e isso melhora muito o condicionamento do abdômen, ok? Outra coisa que a gente tem que fortalecer, os paravertebrais. Como a gente fortalece os paravertebrais? A gente fortalece os paravertebrais ou com esses próprios exercícios de equilíbrio, chamado perdigueiro, que é um exercício muito bom. Se vocês jogarem no Google também vocês vão ver, que é um exercício que parece que é bobinho, não está dando nada, mas ele fortalece a musculatura paravertebral como poucos exercícios. Tem a extensão de tronco também, que tem um banco específico para fazer isso. Algumas pessoas mais avançadas já podem fazer. Os próprios exercícios multiarticulares, como agachamento, como levantamento terra. Levantamento terra é um excelente exercício para a coluna. É
Então, esse excelente exercício para fortalecer, logicamente preservando as curvaturas, fazendo da maneira correta. Outro exercício muito bom é o stiff, que é um exercício que trabalha glúteo e posterior, mas ele também fortalece de uma maneira muito legal a musculatura paravertebral. Então, você usando todos esses exercícios, você vai ter um bom fortalecimento paravertebral, um bom fortalecimento do abdômen e vai estruturar bem a sua coluna. Um outro músculo que pouca gente fala, mas que é fundamental para estabilizar a coluna, é o fortalecimento do glúteo. O glúteo é o assoalho de onde a coluna se insere ali, ó. A coluna vai lá em cima e se prende no quadril. Então, se eu tiver um glúteo fraco, se eu tiver um glúteo desestabilizado, essa desestabilidade vai bater lá na minha coluna e vai gerar lesão. Então, exercícios também, mais uma vez, como agachamento, como levantamento terra, como stiff, como leg press, como passadas, fortalece muito bem a musculatura do glúteo, que também dão estabilidade para a nossa coluna. Outra coisa importante, dependendo da avaliação, algumas pessoas têm alguns encurtamentos musculares. E o encurtamento muscular que mais agrava a nossa lesão da coluna é o encurtamento do iliopsoas, que é um músculo que passa aqui na frente do nosso abdômen, ele se prende lá atrás na coluna vertebral e vem para a coxa aqui embaixo. Ele faz a nossa flexão de coxa. Quando esse músculo é encurtado, ele puxa a nossa coluna e ele faz com que a gente perca a nossa curvatura ideal. Então, alongar também esse músculo é muito importante. Algumas pessoas que têm ele encurtado, às vezes não é nem falta de fortalecimento. Às vezes você apalpa a musculatura posterior da coluna da pessoa e a musculatura está ali com tônus, está bem fortalecida e a pessoa tem dor ainda. Às vezes é um encurtamento desse músculo iliopsoas. Vocês podem conversar com os profissionais que acompanham vocês. Às vezes o encurtamento desse músculo que gera uma diminuição da curvatura ou uma acentuação, e isso gera um risco para a coluna ali. Então, basicamente, são esses os movimentos que a gente deve fazer, sempre preservando as curvaturas da coluna, para a gente ter uma melhor qualidade de vida e ter um treino mais eficiente. Eu vi uma perguntinha passando ali, quais exercícios evitar? Como eu já falei, abdominais que flexionam muito o tronco, aquele exercíciozinho que o pessoal parece que está fazendo uma gangorra, bota um peso do lado e bota o peso do outro. A nossa coluna ela tem pouca mobilidade lateral, a maior mobilidade dela é para frente, ela tem uma menor mobilidade para trás na extensão e a mobilidade dela lateral, principalmente nas vértebras mais baixas, como lombar, ela é muito reduzida. Então, se você ficar fazendo esses movimentos aqui com sobrecarga, como o Russian Twist que eu falei, só vai gerar lesão, não vai te ajudar em nada. Não adianta que esses exercícios não vão afinar tua cintura, não adianta que esses exercícios não vão tirar a gordurinha que está aqui do lado. Esses exercícios vão trazer prejuízo para a sua saúde, vão trazer prejuízo para a sua coluna. Então evite esses exercícios. Que você faça movimentos laterais muito bruscos, principalmente com sobrecarga, rotações com muito peso na mão. Essa rotação faz um desgaste ali muito excessivo de uma vértebra com a outra e isso pode estragar, pode estourar os seus discos intervertebrais. Beleza? Era isso tudo que eu queria passar para vocês. Quem tiver dúvida aí pode ir perguntando. Eu vou voltar lá no início, pegar algumas perguntinhas aqui da galera. Vamos ver aqui quem perguntou. Eu não estou conseguindo. Aqui a Maria S. Medeiro perguntou: eu não estou conseguindo fazer agachamento com dor na lombar e nas pernas. Pode ser, eu estou dando só um palpite de longe porque eu não sei a técnica que você executa o movimento, não sei a carga, mas de repente pode ser pelo aquele caso que eu te falei, a retroversão pélvica. O agachamento é um excelente exercício para a coluna, para a perna, para glúteo, mas se você fizer essa retroversão pélvica no final, ele pode estar sobrecarregando tua coluna, pode estar gerando um desgaste nessa região e essas dores podem ser acarretadas por causa desse movimento. Então fica ligada no meu feed que amanhã, provavelmente, ou sábado, eu vou estar postando o que é a retroversão pélvica e como você evitar, beleza? Vamos lá, pegar mais uma perguntinha aqui. Valeu, Alexandra.
Nervo ciático pinçado pode fazer pilates? Então, geralmente o nervo ciático pinçado, ele pode ser pela hérnia, ou também tem pessoas que têm um encurtamento muscular da lombar e do glúteo muito grande. Então, se você estiver fora do quadro de dor, se você já tiver saído desse quadro álgico de não conseguir se mexer, você pode sim fazer pilates, é indicado, você pode fazer. O alongamento dessa região glútea, da região lombar, vai ser muito bom para melhorar essas tuas dores. Beleza? Já tenho hérnia lombar. Posso. Aqui a Tassi perguntando, Tassi Cavalcante. Já tenho hérnia lombar. Posso fazer todos os exercícios? Como eu falei, evite os exercícios de rotação de tronco com carga, evite os exercícios de flexões laterais do tronco, porque isso pode agravar a sua lesão. Você tem que evitar fazer exercícios de flexão de tronco, principalmente porque a maioria das hérnias, gente, ela é posterior, ou seja, ela estoura lá atrás. Tem casos raros de hérnias anteriores, então aí o contraindicado é você fazer a extensão de tronco. Mas como 90% ou até mais dos casos são de hérnia posterior, esses exercícios de flexões muito agudas, com carga, rotação de tronco com carga, esses exercícios são bem nocivos, principalmente para quem já tem hérnia. Imaculada 31 perguntou aqui: é horrível para mim fazer abdominal, principalmente do carrinho. Se você não consegue fazer o do carrinho, você pode fazer o da ponte, a prancha, você pode fazer um abdominal mais curtinho, você pode fazer a própria manobra de bracing que eu falei, onde você contrai a musculatura do... Tem toda uma técnica para você contrair a musculatura do abdômen sem fazer a flexão de tronco. Tenho hérnia de disco na L5 e nervo ciático pinçado. Posso fazer pilates? Então, já respondi lá em cima. Vamos para outra pergunta aqui. Então, eu vou botar essa ilustração sim, a retroversão pélvica. Eu vou tentar até botar no meu story agora. Assim que eu acabar a live, eu vou tentar botar lá, eu vou pegar algum videozinho na internet e mostrar para vocês o que é a retroversão pélvica, para vocês ficarem muito ligados. Isso é fundamental, tá, gente? Esse movimento, ele é muito grave. Ninguém leva em consideração. Eu vejo um monte de gente aí na internet, um monte de influenciador aí, um monte de blogueira que faz aqueles exercícios cheios de carga e lá no final faz uma retroversão pélvica absurda. Hoje ela tá com um corpo bacana, tá com o bumbum durinho, tá com a coxinha em dia, mas daqui a 5, 10 anos vai estar com a coluna toda estourada. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Valeu, Kate, de nada. Não consigo fazer abdominal por conta da hérnia na lombar, faço só prancha. Mas a prancha já é um excelente exercício. Como eu falei, às vezes a pessoa quer fazer um monte de abdominal achando que aquilo ali vai trazer um resultado significativo para a definição muscular. E não é bem assim. A gente precisa só estar com a musculatura fortalecida. Então você fazer uma ponte, fazer uma ponte alternada que já aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, você fazer essa manobra de brace, você vai fortalecer seu abdômen. E aí, quando você tiver com a definição muscular com um percentual de gordura baixo, essa definição muscular vai aparecer naturalmente, sem você ficar fazendo inúmeros exercícios, inúmeros abdominais. Obrigado aí, galera, porque está sempre comparecendo. Vamos ver mais uma pergunta aqui. A gente acaba aqui, ó, Thaís falando, a gente acaba esquecendo da coluna e a gente tem que... É o que eu sempre falo para as pessoas. Quando a gente vai treinar, é treino mesmo, é treino, não é brincadeira, academia não é brincadeira. Você tem que se concentrar em tudo que você está fazendo. Você vai fazer um agachamento, você tem que pensar no seu joelho, que ele não pode ir para dentro. Você tem que pensar na sua coluna, que você não pode perder a curvatura da sua coluna, da coluna completa. Você tem que pensar no seu abdômen, que ele tem que estar estabilizado e bem contraído, porque ele vai gerar uma pressão interna no seu abdômen e vai estabilizar a coluna lá atrás. Então, uma série de fatores, a gente precisa estar com isso em mente. Não adianta a gente fazer exercício conversando, rindo, brincando. O exercício é sério, porque um vacilo que você dê, você pode se lesionar. E aí fica tempo parada, tendo que se recuperar, tendo que ir ao médico. Então foco em cada exercício. Você tem o tempo de execução e o tempo de descanso. O tempo de descanso tem que ser muito controlado. Mas no tempo de descanso, você bate um papo, você conversa, você mexe no WhatsApp ali, que ninguém é de ferro. Mas na hora do exercício, é concentração total em toda a musculatura envolvida. Estudos
estudos comprovam que quanto mais concentrado você está no movimento, melhor é o trabalho, mais a musculatura trabalha, maior é a contração. Então foque nos movimentos que vocês fazem na academia. Vamos lá. Já falei aqui sobre os exercícios, tá se perguntando para eu falar sobre os exercícios que deve evitar, falei aqui. Valeu, Sheila, obrigado. Usar cinto para fazer agachamento é ruim? Então, vamos lá, tem duas situações. Quando você utiliza o cinto, você meio que está substituindo a tensão e a contração muscular ali por uma coisa externa. Então, se você sente dores ao fazer o movimento e com o cinto não dói, você consegue fazer o exercício mantendo as curvaturas, você pode utilizar o cinto. Agora, se você faz o agachamento, faz os exercícios e não acontece nada, não sente dor nenhuma, não tem por que você utilizar o cinto, porque a própria musculatura envolvente ali da coluna, ela vai fazer com que a coluna se estabilize. Então, se você ficar sempre fazendo com o cinto ali, você pode inibir a ativação dessas musculaturas e deixar elas sem o trabalho delas que elas teriam que fazer e perder um pouco o fortalecimento dessa região. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aeróbica no step jump é proibido para quem tem hérnia? Gente, quando você tem hérnia e você estabiliza ela, você fortalece a musculatura em volta, é vida normal. Muitas pessoas me acompanham aí, por exemplo, a Kelly tem hérnia de disco. A Kelly aqui tem hérnia de disco. E a gente corre, a gente faz HIIT, a gente faz jump, a gente faz bike, a gente pula a corda. É vida normal. Por quê? Porque a musculatura está bem forte, está todo o complexo muscular que envolve a coluna, ele está bem fortalecido e ele estabiliza a lesão. Ele não deixa... A hérnia, como eu falei lá atrás, ela é o extravasamento do núcleo pulposo. Então, se você tiver com a musculatura fortalecida e não fizer movimentos bruscos de flexão de tronco ou movimentos errados, você não vai ter problema nenhum. Você pode levar a vida normal, beleza? Quem fez essa pergunta foi... Perdi aqui agora, passou batido. Galera, as perguntas que não forem do assunto, manda lá no particular que eu depois eu respondo, falou? Sobre creatina aí, sobre... Gostei da sua sinceridade nas suas respostas, ótimo profissional. Obrigado, Rosa, valeu mesmo, obrigado. Depois que eu comecei Belly perguntando aqui, depois que eu comecei a fazer academia, as minhas dores na coluna melhoraram total. É justamente isso, Belly. O movimento é o remédio. O movimento é o remédio. Não adianta a gente tomar anti-inflamatório e fazer repouso e não fazer mais nada, porque vai doer, uma hora ou outra vai doer. A gente precisa do fortalecimento. Se a gente pegar lá na nossa antiguidade, a gente sempre foi um indivíduo ativo. O ser humano sempre foi ativo. E por causa da modernidade, que trouxe muitos benefícios para a gente passou a ser sedentário. A população hoje é muito sedentária e isso gera diversas lesões. Então a gente tem que botar movimento na nossa vida. Inclusive, já dou um conselho para vocês aqui. Eu sei que tem muitas mães que me seguem, muitos pais. Botem os filhos de vocês para fazer atividade desde cedo. Gere essa mentalidade nos filhos de vocês, porque é dessa forma que eles vão se tornar indivíduos mais saudáveis e mais ativos. É muito mais difícil uma pessoa que nunca fez atividade durante a vida toda, lá na frente, por alguma lesão, por algum problema de saúde, começar a fazer, do que uma pessoa que já se mexe, já se move, já está acostumada a fazer atividade desde pequeno. Então, natação, balé, judô, qualquer tipo de atividade, bote o filho de vocês para fazer atividade, porque isso vai fazer com que eles tenham muito mais saúde no futuro. Olha lá. Para manter a cintura é ideal usar a cinta nos exercícios. Com relação a isso é mito, tá? Cinta não modela a cintura. Cinta não modela a cintura. Isso é só fake news que botam aí na internet para vender produto, para vender gel redutor. A cinta não modela cintura. Se fosse assim, todo mundo que usasse meia alta tinha a panturrilha fininha, porque ia ficar apertando ali a panturrilha o dia todo e a panturrilha ia ser fininha. Isso não existe. Não tem nada de fora que fique comprimindo nossa cintura ali, que vai deixar a silhueta menor. Você tem que reduzir o seu percentual de gordura e fazer exercício de fortalecimento para ter uma melhor composição corporal. Obrigado, Michele. Vamos ver aqui. Gabi Alves.
Ei, Rafa, eu estou com dor no ciático, mas quando faço alongamentos antes, a dor diminui durante os exercícios. O que mais posso fazer para fortalecer? Então, Gabi, é fundamental o alongamento. O alongamento para quem tem dor no ciático é fundamental. Tem diversos exercícios para você alongar a musculatura do glúteo, a musculatura da lombar. Você precisa muito alongar essa musculatura, porque ela vai liberar o ciático e vai fazer com que ele não irradie aquela dor chatinha que vai para o glúteo e vai para a perna. Outro exercício que você pode fazer é fortalecer também essa musculatura, porque uma vez que a gente alonga, a gente precisa também fortalecer, não basta só alongar. Então fortalecer também a musculatura do quadril, alguns exercícios de sustentação com o peso do corpo, pontes, elevações pélvicas também trabalham essa região e fortalecem, com certeza suas dores vão melhorar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver as perguntas aqui. Não consigo aqui. Coloque nos destaques depois dessas respostas. Não consigo colocar nos destaques. Vai ficar salva a live toda no YouTube, tá? Mas essas respostas que eu dou aqui na live eu não consigo salvar. Valeu, Denise. Vamos ver se tem mais pergunta. Exercício de mobilidade ajuda no fortalecimento da coluna? Boa pergunta, foi a Laila que fez. Os exercícios de mobilidade, eles ajudam que você mantenha as posturas saudáveis na hora de executar um exercício. Então, vamos botar aí o caso do agachamento, que é um dos exercícios mais comuns que a gente tem na academia. Se você fizer um bom exercício de mobilidade para tornozelo, para joelho, para quadril, usar uma técnica chamada de liberação miofacial também é muito importante. Isso tudo gera qualidade no seu treino. Você passa a fazer os movimentos com mais qualidade, e isso vai melhorar as suas lesões. Com certeza você vai conseguir fazer os exercícios com mais qualidade, sem gerar aquelas retroversões pélvicas que eu comentei horas atrás. Beleza? Por não fazer, aqui a Vanessa falando, hein? Por não fazer exercício correto, eu acabei lesionando meu joelho hoje. Então, Vanessa, é isso mesmo. O exercício é um excelente remédio, mas se ele for feito de maneira errada, ele se torna um veneno. Então você precisa de uma orientação de algum profissional qualificado, você precisa de orientação de quem saiba, de quem entenda, de quem saiba o que está fazendo com você. Eu não sei se muitas pessoas sabem, eu tenho um trabalho de consultoria online, onde eu tenho diversas alunas pelo mundo. E é o que eu sempre falo para minhas alunas. Não adianta eu te passar o melhor treino se você não me der um feedback de como você está realizando esse exercício para eu poder analisar e corrigir. O grande segredo da minha consultoria não está nem nos treinos que eu passo, que modéstia à parte são muito bons, mas está na correção que eu faço em cada exercício que meus alunos estão executando, porque é na execução que eu vou ver se ele está fazendo da maneira correta, que eu vou ajustar alguma posição, que eu vou fazer com que ele ative uma musculatura determinada. Então a correção do exercício é fundamental. Infelizmente eu não culpo só os professores por causa disso, porque o nosso sistema de academias hoje no Brasil, ele é muito ruim, ele paga mal, bota um professor só na sala e fica quase que inviável esse professor tomar conta de todo mundo. Mas o professor que corrige os alunos, o professor que está sempre em cima dos alunos ali, esse vai se destacar e esse com certeza vai chegar longe. Vamos lá, tá acabando a pergunta, eu vou parar por aqui. Obrigado aí, Josi. Keilane perguntou: é certo combinar? Keilane, manda essa pergunta para mim no particular ou então na terça-feira, que ela é de outro assunto, e depois eu respondo, tá bom? Um prazer, galera, mais uma vez, muito obrigado, todo mundo ficou aí, já passaram mais de 200 pessoas aqui pela live, 40 e poucas, 50 ficaram aí o tempo todo, então, muito bacana, muito feliz, muito mesmo de vocês estarem me acompanhando. Eu queria abrir um chamado aqui para uma coisa que vocês vão amar. Semana que vem eu consegui o contato com o Michel Elal, um cara que é fora de série no que tange a mindset, que eu ainda vou explicar muito para vocês o que significa isso. Hoje eu botei no meu story, e 80% das pessoas não sabem o que é mindset, então vocês vão aprender como ter um mindset que está relacionado com a nossa mentalidade, com a nossa força de vontade, como ter um mindset no treinamento,
como você conseguir não desistir do treino, como você conseguir ir à academia todo dia, como você conseguir seguir uma dieta. Não perca, eu só não tenho a data porque ele é uma pessoa muito atarefada, ele viaja muito. Ontem ele estava em Las Vegas, hoje ele está no Rio, depois ele vai para Portugal, então ele abriu um espacinho na agenda dele semana que vem. Não sei se vai ser quinta ou vai ser sexta, ainda vou combinar com ele dia e horário, mas vocês me sigam aqui, ficam me acompanhando, porque essa live vai ser surreal e vai mudar a vida de vocês. A partir do momento que vocês pegarem essas dicas que ele vai dar, seguir essas dicas que eu dou de treinamento, continuarem efetivas no treino, vocês vão ter uma mudança de vida que vocês nunca imaginaram. Então preste bem atenção aí nos meus stories, nos meus feeds, sigam acompanhando, e semana que vem eu vou lançar essa live que vai ser bombástica, vai parar o Instagram aí para ver. E já vou lançar uma notícia aqui de antemão. Se a gente bater mais de 150 pessoas na live, eu vou sortear para quem tiver na live uma consultoria minha online gratuita. Então, se 150 pessoas a gente bater esse número, eu vou sortear uma consultoria online. Eu vou escolher uma pergunta lá do Michel, ele vai fazer uma pergunta, e a primeira pessoa a acertar a pergunta que ele fizer, baseada logicamente na live, vai ganhar uma consultoria minha gratuita para poder treinar comigo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de hoje e podem me mandar perguntas quando quiserem. Terça-feira que vem estou lançando minhas perguntinhas lá, como sempre, para tirar todas as dúvidas de vocês. E na quinta ou na sexta, a live com o Michel Elal. Beleza? Um abraço para todo mundo, uma boa noite, fiquem com Deus.